Ladies and gents, vocês me pediram uma análise do inglês de Venâncio Mondlane. E neste vídeo vamos fazer precisamente isso. Esta conversa é uma entrevista que ele concedeu à BBC África recentemente. E para contexto, começa de um trecho em que ele responde à pergunta de se trabalharia no governo de Daniel Chapo se tivesse a chance. Vamos assistir. Would you work in President Chapo's government given a chance? Yes, you know, if he have a genuine interest to work with me. Muito bom. Já começa de forma interessante. E embora Venâncio Mondlane fale inglês, ao longo dessa entrevista ele vai exibir uma falha que vai ser bastante recorrente, que é a concordância entre o pronome ele e a forma verbal correta. Então aqui, onde ele deveria ter dito if he has, como mostra a legenda, ele diz if he have. E como estudante de língua inglesa, deves ter cuidado com a combinação de ele, ela, com os teus verbos. E outra coisa interessante até este trecho é a forma como ele pronuncia a palavra genuine. Ele pronuncia com uma tendência de como nós diríamos isso em português, que é genuíno. No entanto, em inglês, a palavra é mais na direção de genuine, genuine. Mas eu posso perdoar essas coisas porque mesmo pela influência que o português exerce sobre a nossa pronúncia, é normal que coisas desse tipo aconteçam. Mas vamos continuar a assistir e ver o que mais temos. You've got a chance to invite me Acontece aí to de the novo. table of the dialogue. I will give you some examples. Now, we have got something like 5,000 people arrested related with the demonstrations. E olha só aí, isso é uma pequena falha e que é recorrente também com estudantes de inglês nos níveis iniciais, que é traduzir ideias de português diretamente para a língua inglesa sem fazer a conversão correta. Por exemplo, ele aí quer dizer que 5.000 pessoas foram detidas com relação às manifestações, mas ele usa o with the demonstration, que é não a forma não ideal, porque em inglês, se queres dizer uma coisa está relacionada a outra coisa, não vais dizer related with, but related to. E é justamente isto que deveria ter sido dito. Mas vamos continuar, pois ainda há coisas interessantes. These are 100 days. Unconditionally, they must release that people. Ok, isto é interessante. Falando de advérbios, ele usa o advérbio unconditionally, que é incondicionalmente. Talvez em português funcione de forma diferente. Quem fala melhor português aí nos comentários pode nos ajudar. Mas na língua inglesa existe um princípio segundo o qual deves colocar o teu advérbio no meio dos teus verbos se a tua estrutura frásica te der a chance de fazer isso. E não dizer unconditionally, they must release. No caso seria, they must unconditionally release e continuar com a frase. Então, colocar o advérbio depois do verbo, nesse caso, do verbo que aparece. Mas isto não foi o caso e, no entanto, posso compreender que em comunicação oral, estas coisas acontecem. Vamos continuar? Tem mais algumas coisas interessantes que queremos ver. We have got something like 200 people that are injured, that was shooted. Ok, duas coisas que eu quero comentar aqui. 200 people that were injured. Essa palavra, e isto é típico de como muitas pessoas pronunciam verbos regulares no passado. E vou dar alguns exemplos. Jumped, loved, killed, injured. Esta é uma coisa comum, mas que como estudante, deves ter cuidado, porque em todos esses casos que usei como exemplo, o é mudo. O que quer dizer que não deves dizer injured, mas injured. Não deves dizer jumped, mas jumped.
Não deves dizer killed, mas killed. Muita atenção a isso. E outra coisa é como ele levou o verbo shoot para o passado como shooted. Bom, isto pode acontecer justamente porque nós assumimos que muitos verbos são regulares e, no entanto, o verbo shoot no passado é shot, como bem mostra a legenda. And I say that we must give them a medical treatment freely. We have got something like 300 people that was murdered, assassinated. E veja novamente, 300 people that were, deveria ser a combinação certa do verbo, já que estamos a falar de plural, e como estamos a falar de pessoas, elas, as pessoas, they, então no caso, were murdered. Mas aqui queremos novamente chamar a atenção ao fato de não é murdered, but murdered, sem que o último E seja pronunciado com muita força, porque é mudo. Assassinated by... E que já é diferente na palavra assassinated. Em geral, verbos que no passado, na língua inglesa, terminam com T e D, o E nós lemos mesmo, não é mudo. Então, vais ter exemplos disso em addicted, educated e outros verbos. Mas vamos continuar porque ainda temos mais. The police. And I say that... Ok, reparo aí. Police, not police. Police. Deveria ter sido. It is very important to give financial compensation to the families. I think this is a basical justice. Ok, basical. Basical é, na verdade, uma palavra que potencialmente não existe na língua inglesa. Existe sim o advérbio basically, que é basicamente. Mas temos a palavra basic. E a legenda mostra muito bem, querendo referir-se à ideia de que isto é justiça básica. Então deveria ter sido mesmo this is basic justice. If he agree, E veja novamente a questão da combinação entre o pronome he e o verbo e a forma verbal correta. Então, if he agrees, not if he agree, but that's okay. 7th of November, I said that I want to join with a big demonstration that we planned, but many people disencouraged me to return to Mozambique. Second time I tried, but many people said, no, you are better there. Ok, bem interessante. Então, ele queria juntar-se no dia 7 de novembro a manifestações que tinham sido planeadas. E, novamente, nota aí a palavra planned. Not planned, but planned. Porque o E é mudo. Lembre-se disso sempre que tiveres diante de verbos regulares no passado. E, no entanto, a palavra que eu queria é aquele disse discouraged me, como que muitas pessoas me desencorajaram a vir. A pronúncia não está nada boa aí, a pronúncia certa seria na direção de discouraged me, discouraged me. Até porque, novamente, esse acaba sendo um verbo que está no passado e nós queremos que o último E seja mudo. Então, não pode ter sido, a leitura poderia ter sido mais acertada. Yeah, guide us abroad, but in this last time, I said that this decision I don't share with anybody, and is my Ok, tudo bem. stop. Então, completamos a entrevista. Pode parecer que analisamos muitas coisas, mas o que é fundamental para mim, se eu tivesse que dar uma dica direta ao engenheiro Venâncio Mondlane, é que ele veja a questão da combinação entre o pronome e a forma verbal, para que ele se lembre de conjugar esses dois corretamente sempre que puder. Outra dica seria para ele ter atenção ao passado dos verbos regulares. A pronúncia é de uma determinada forma e neste momento ele está a fazê-lo de uma forma diferente. Mas ainda assim, eu penso que ele comunica muito bem, usou expressões complexas em vários momentos e
essa é uma conversa sobre política. Ele demonstrou ser um falante fluente. Mesmo assim, eu ainda não daria um nível avançado de inglês, talvez por causa dessas pequenas coisas, mas penso que podem ser facilmente corrigidas. Ok, esse vídeo foi interessante, mas conta aí, o que mais podemos analisar no futuro?